Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, ano de 2002, em um bairro de alta classe, na cidade norte-americana de Salt Lake City, estado de Utah, onde existe uma alta concentração de Mormons. Então, assim, imagina como que aquela comunidade não se sentia segura, né? Tanto em sua religiosidade como na sua segurança física mesmo. Pois bem, em uma noite de verão daquele ano de 2022, uma garota de 14 anos foi sequestrada do seu próprio quarto, da sua própria casa nesse bairro, enquanto ela dormia e tendo como companhia de quarto a sua irmãzinha de 9 anos, que imagina, ficou paralisada quando acordou e viu a irmã sendo sequestrada e congelou, não conseguiu fazer muita coisa, né? Depois que ela conseguiu avisar os pais no outro quarto e começou então uma caçada pela Elizabeth Smart. É óbvio que os suspeitos primeiros foram os familiares, porque você conseguia entrar numa casa desse jeito, né? Pois bem, agora em janeiro de 2026, a Netflix adicionou ao seu catálogo o documentário Sequestro Elizabeth Smart ao seu catálogo. Não é a primeira vez que a história da Elizabeth Smart vira documentário, na verdade já virou até telefilme, tem telefilme do canal Lifetime, I Am Elizabeth Smart, né? Só que esse documentário aqui foca bastante nas experiências e na superação, né, se é que a gente pode dizer isso, da Elizabeth Smart. Só que eu vou dar alguns detalhes depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu digo superação no seguinte sentido, né? Ela passa de uma pessoa que não consegue fazer nada por conta de todo o trauma que ela sofreu, para a posição de uma pessoa ativa, que consegue dar palestras e, inclusive, consegue ser muito bem articulada neste documentário, tá? Que você pode mais ou menos dividir em duas partes. Quando está chegando no 40º minuto, tem um ponto de virada, né? Uma virada de trama, vamos dizer assim, e aí você volta lá para o dia 1, só que desta vez com a Elizabeth Smart dando a sua versão dos fatos. É um documentário difícil de assistir, porque a gente vai ter descrições gráficas de abusos de tudo quanto é tipo, né? E eu acho que é um documentário, é claro, ela fez isso, né? Dá para entender que a Elizabeth topou fazer isso, até porque ela dá palestras e tal, para que a gente comece a pensar as coisas do lado das pessoas que sofrem os abusos. Porque essa menina ficou meses na mão de quem a raptou e, inclusive, andando por lugares, né? Então, assim, para gente que está sentado no sofá, sabendo da história, todo confortável, todo superior, mas por que ela não fez isso? Por que ela não fez aquilo? Então, vai ter 14 anos, ter sido criado em um ambiente altamente religioso, nada contra, gente. O que eu estou construindo é o seguinte, e inclusive isso ela fala no documentário. Ela estava crescendo em um mundo que ela achava que seria só perfeição e carinho. Não havia discussão de nada. Então, essa menina, depois, quando ela começou a ser vilipendiada daquele jeito, e o medo que ela não sentiu, e a culpa, e a vergonha, e a paralisia. Só que esse documentário tem uma mulher envolvida nessa história. Ela provavelmente não quis dar a versão dela, né? Então, como o documentário não tem dizendo que ela também foi uma vítima, tal, então eu posso chamá-la tranquilamente aqui de uma vagabunda conivente, né? Ah, você não sabe da história dela, então. O documentário podia ter me falado para eu não falar isso, mas vocês vão ver que tem. A virada de trama é porque a maneira como essa pessoa é descoberta, porque a polícia não fez assim um trabalho 100%. Só que a gente tem que entender também
que ela desconfiou dos pais, dos tios, tudo, porque geralmente, estatisticamente, os sequestros geralmente ocorrem dentro da família, né? Porém, a polícia poderia ter dado ouvidos depois quando uma determinada pessoa falou determinada coisa e não deu. Mas eles não detonam a polícia, não, né? Apontam esse erro, mas erros, infelizmente, acontecem. É um documentário bastante competente, assim, em termos formais, gente, é aquele documentário bem feitinho da Netflix, né? Com entrevistas aos talking heads, um monte de closes para você perceber a emoção dessas pessoas, imagens de arquivo de jornais, pessoas de tudo quanto é tipo falando sobre esse sequestro. E a história, né, que é tristemente edificante, da Elizabeth Smart, né? Infelizmente, ela teve que passar por tudo que ela passou para que conseguisse falar as coisas que ela está falando hoje em dia, o trabalho que ela está fazendo para outras pessoas que passam por esse mesmo trauma, por esse mesmo problema. Eu acho que é um documentário que vale a pena ser assistido para quem gosta de true crime e aqueles que gostam de true crime com viradas de trama, vamos dizer assim. Tchau.